Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Eu não sei qual é a hora que vocês estão assistindo o vídeo de vocês, tá? Nós estamos aqui, né? Vamos dar sequência aí às nossas aulas. Agora eu estarei fazendo os vídeos, tá? Nossa aula de língua portuguesa hoje vai começar com a semana 1, vamos dizer assim, né? O volume 2 e o capítulo 1. Nós vamos trabalhar agora o gênero textual reportagem. E eu vou mostrar para vocês, tá? Como esse gênero é visto, como é a estrutura dele, como ele é desenvolvido, certo? Vamos lá, tá bom? Então vamos lá. Vamos lá. A estrutura da reportagem, vou colocar para cá para ficar mais fácil para vocês estarem vendo. Aqui assim. Então, reportagem. O que vem a ser essas reportagens, esse gênero textual reportagem? A reportagem é um texto cuja principal função é a transmissão de informações sobre fatos, ideias, personalidades e produtos de relevância pública. Quem já não viu alguma reportagem a respeito de algum famoso, né? Então tá aqui, personalidades. Sobre informações de fatos, hoje o que está acontecendo com essa pandemia. Sobre ideias, produtos de relevância pública, o que acontece, né? Nós temos aí nas mídias hoje pontuando, então é de relevância pública. Há reportagens mais ou menos aprofundadas sobre os mais variados tópicos, tá, gente? Aí eu pontuei aqui, né? Nós temos política, economia, turismo, cultura, lazer, ecologia e saúde, entre outros. Isso aqui é o que diz Roberta Hernandes a respeito do conceito da reportagem, certo? Vamos lá. Outra definição aqui para reportagem, a definição e características globais, ou seja, geral. É o texto jornalístico elaborado a partir de um fato, ou facto, né, presenciado pelo repórter, que se desloca ao local, tá? Ele tem a íntegra, normalmente, falas dos personagens intervenientes. Tem como principal finalidade informar, dar a conhecer. Pode incluir passagens emotivas ou poéticas, assim como comentários pessoais do repórter, tá? Isso vai depender muito do contexto que essa reportagem vai estar, tá? Por exemplo, se ela for a capa da revista, como é que nós vamos estar vendo aí? A reportagem principal, não, tá? A linguagem é normalmente correta, mas apresenta com frequência preocupações estilísticas, ou seja, tem que ter um cuidado, né? Lembra da questão da linguagem formal e da linguagem informal, tá? É um texto jornalístico de autor, ou seja, ele é assinado. Todo vocês podem ver, né? Quando vocês pegarem uma revista, vocês verem as reportagens, vocês vão ver que ele é assinado, tá? Vamos dando sequência. Ó, continuando aqui na estrutura, né, da nossa reportagem, podemos dizer que a reportagem é um texto mais tipicamente jornalístico. Por quê? Porque ele está dentro da esfera jornalística, ou seja, dentro do jornal, né, ou da revista. Lembrando que o jornal, ele é um suporte para os nossos gêneros textuais, porque dentro do jornal nós encontramos vários gêneros textuais, tá, gente? Lá nós encontramos crônicas, nós encontramos charges, cartoon, quadrinhos, receita, tá? Então, ele é um suporte dentro desse nosso, né, do nosso suporte jornal aqui, nós vamos encontrar vários gêneros textuais, porque tipo de texto é outra coisa, tá? Porque dentro do gênero nós encontramos os tipos de textos, que são eles narrativos, expositivos, argumentativos, instrutivos e etc, tá? Então vamos lá. Se ele está tipicamente jornalístico, de fato, quando pensamos no jornalista, podemos imaginar um repórter, por exemplo, a meter-se à estrada, correndo muito, sempre em cima de um acontecimento, de bloco de nota, o gravador, a mão, a investigar, a ler, a recolher dados para depois elaborar a reportagem. Quem não lembra, olha o que eu coloquei aqui para vocês, né? Quem é esse? Clark Kent, né?
nosso Superman. Então ele é um repórter, né, que ele vive atrás disso aqui. A gente sempre vê ele correndo atrás. Esse aqui é o Tintin, né? Também não deixa de ser um repórter, só que o dele era investigativo. Então nós vamos ter dentro dessa estrutura aqui da reportagem vários nichos de reportagem, tá? Como ela se encontra, tá bom? Então vamos lá, dando sequência aqui. Olha a estrutura da reportagem. Eu peguei algumas imagens aqui, né, já montada, para vocês verem aí a questão de como é feita as reportagens aqui, ó. O repórter, cinegrafista, gente, desculpa, tá? E o que que acontece com eles também, né, pessoal? Olha aí, ó, tá? Então, olha aqui. Continuando na estrutura da nossa reportagem. A reportagem estrutura-se da seguinte forma: no título, na introdução e o corpo da reportagem. Nesse título, ele encabeça a reportagem. Deve ser preciso e apelativo. Quando você pega uma reportagem, você quer ler se ela te chamar a atenção. Se ela não lhe chamar a atenção, você automaticamente descarta aquela revista, aquele jornal. Então você quer a manchete que te chame a atenção, que é o título no caso. Então, com o intuito de despertar o teu interesse, que é o nosso, que é o do leitor no caso. Pode-se fazer acompanhado de um antetítulo, como eu vou mostrar logo após, e é um subtítulo que completa. Na introdução, que é a entrada ao parágrafo guia, que é o primeiro parágrafo, que resume em letra destacada os fatos. Geralmente vai ter uma letra diferenciada, tá? E tem como objetivo captar a atenção do leitor e introduzir o tema. Do que vai ser dito, o que vai ser falado, o que vai ser exposto, certo? O corpo da reportagem. Nós temos aí os parágrafos seguintes nos quais o repórter narra detalhadamente os acontecimentos, dá opiniões suas ou de personagens que estão ali participando, comprova fatos com recurso a fotografias, gráficos, testemunhos e etc. Tudo que ele está ali, o repórter faz, vai se encontrar no corpo da reportagem, tá, gente? Vamos dando sequência aqui. A gente vai vendo nos exemplos que vai ficando mais fácil para vocês estarem absorvendo melhor o gênero reportagem, tá? Olha aqui novamente. Uma reportagem apresenta em geral, então, nós falamos um título, um subtítulo, os entretítulos, as janelas, box explicativo. Até, vamos lá, o título é o nome do texto. Um título de impacto é sempre importante, acabei de falar. Se na minha manchete tem um título que me desperte, eu vou ler, senão eu vou descartar. O subtítulo, que é o título secundário, que apresenta mais informação, né, sobre aquele conteúdo da reportagem. Ele começa a pontuar essa reportagem, tá? Essa manchete principal. Os entretítulos, que são os itens abordados em uma reportagem. Tudo que você vai ver lá, vai falar, tem aqueles destaquezinhos lá, são os entretítulos, tá? Nós temos as janelas também, que é o espaço com os trechos mais interessantes da reportagem, que é a fala de alguém, um dado estatístico, ok, gente? E etc. Tudo que chamar a atenção, a gente fora a reportagem e o subtítulo também, nós vamos ter, fora depois dos entretítulos, nós vamos ter essas janelinhas aí que a gente chama. Aí depois vem o box explicativo, que é o quadro com as informações ou informação suplementar, como dados numéricos, mapas, contextualização da história, definições de conceitos e entre outros. Tá bom? Vamos lá. A reportagem possui um título ou manchete. Aí aqui nós vamos ver que na reportagem lida, que nós vamos ver ainda, o título é Amizade Pós-Moderna. A reportagem ela possui um subtítulo ou título auxiliar que nós chamamos, que aqui no caso vai ser a internet e as redes sociais, se baseiam em dois tipos de relação. Aí, próximo, a reportagem estudada, que vai ser que eu ainda vou mostrar, dois entretítulos, que dividem o assunto, que é a amizade simétrica e a amizade assimétrica, ok? Apresenta um box que traz detalhes acerca dessa reportagem.
Tudo bem, gente? Até aí, vamos lá, tá? O primeiro parágrafo, ele resume, em média, né? Ele destaca os fatos que tem como objetivo captar a atenção do leitor, introduzir o tema. É o que a gente fala, tem a manchete, lá na manchete ele já dá uma introdução do que vai vir logo no conteúdo abaixo, tá? E é nesse primeiro parágrafo aí que vai chamar a nossa atenção, tá? A iconografia, o que é isso, professora? Essa descrição visual de como ele se encontra é o que vai chamar a atenção logo quando você pega ali o jornal, a revista, tá? Está assistindo a televisão, é o que vai chamar a tua atenção. Porque geralmente o que chama a atenção logo, além da manchete, né, principal ali, o título, é a descrição visual. Muitas das vezes olhamos não para o título, né? E sim, já olhamos para aquela descrição visual. Ah, se aquela capa da revista ali, aquela capa do jornal me interessar, eu vou comprar, eu vou ler. Senão a gente descarta, ok? Revistas, jornais e internet exploram imagens, gráficos, tabelas, fotos, etc. Se eu vou falar da reportagem de um famoso, tu tem um interesse no famoso, tu vai olhar a foto daquele famoso e tudo que fala dele que despertar a tua atenção, tu vai pesquisar, tá? A televisão, por sua vez, mostra as imagens para dar mais credibilidade ao assunto apresentado. Quando já vai para essa esfera, né, jornalística, midiática, que está na mídia, que está na televisão, ela se torna, olha o que nós estamos vivendo hoje. Se só tivéssemos informações sobre o Covid-19, será que estaríamos dando tanta visão à doença em si? Não. Então a televisão, ela faz parte de estar mostrando também, tá? Esses resultados, esses fatos, esses dados, tá? Para ter uma credibilidade maior ainda àquele assunto, certo? Vamos continuar aqui. Como é que essa estrutura da reportagem está dentro da linguagem? Como é que essa linguagem deve ser? Ela deve ser clara, viva e direta. Porque dentro do texto jornalístico nós temos a linguagem formal e a informal. Então aqui ele diz que ela tem que ser clara, viva e direta, para que todos tenham entendimento daquela linguagem, tá? Vamos lá, nós temos os tipos de reportagem. Daqui a pouco eu vou voltar aqui mais uma vez nessa linguagem. Quanto ao modo de escrever, há diferentes tipos de reportagem. Nós temos as reportagens de ação. Se eu falo de ação, já se trata-se de fato em andamento, com assuntos ligados a ele. Aí ele diz aqui, um fato de ação, ó, durante uma competição esportiva, como as Olimpíadas, por exemplo. Eu estou tratando de reportagens de ação, tá? Com predomínio da narração exposta em uma linha temporal. O que é tempo? Então está aqui, temporal, nessa linha temporal. É dado, né, esse fato no período de tempo. Vamos lá, continuando aqui, eu falei que eu ia voltar na linguagem. Então vamos lá. A linguagem da reportagem deve ser clara, viva e direta, né? Ele acabou de pontuar ali. Privilegiar a função informativa, ela tem que trazer essa informação, embora não excluam as funções emotiva e poética, porque muitas das vezes o próprio repórter, ele deixa essa função emotiva dele de forma clara no meu texto, ok? Ou poética. Ele usa o discurso na terceira pessoa, ainda que possa incluir o discurso de primeira pessoa, a fim de expressar o ponto de vista do repórter. Usar linguagem corrente, podendo conter algumas preocupações estilísticas. É o que eu pontuei agora há pouco sobre a linguagem formal e informal. Dentro do meu texto jornalístico, ele pode ter uma linguagem, sim, informal, tá? Incluir o discurso direto quando pretende revelar depoimentos ou comentários de testemunhas. O que é um discurso direto e um discurso indireto? O discurso direto é aquele que me mostra de forma clara a fala do meu personagem. Aqui
é a fala das testemunhas aqui dos fatos, entenderam? Porque nós temos, né? Esse direto, então, que é aquele que a gente geralmente, quando dá essa fala, usa o travessão, tá, pessoal? E o discurso indireto é aquele que, quando ele se posiciona só pontuando, só contando aquele fato, sem um posicionamento, sem uma fala direta do meu interlocutor, ok? Vamos lá. Continuando. Então, a reportagem de fatos tem como texto predominante narrativo. O jornalista relata os fatos de acordo com a opinião dele, numa sequência de tempo, que é cronológica, né? Uma reportagem também pode ser documental, composta de depoimentos, temas, personalidades e acontecimentos marcantes em dada sociedade, baseada mais na descrição de determinadas personalidades ou de fatos, ou a mistura, né, dessa narração a depoimentos das pessoas envolvidas. Ok? Tudo bem até aí, né? Olha só. Aí aqui vamos lá. Eu peguei uma reportagem aqui para mostrar para vocês como é que isso vai dar. Eu vou desmembrar, né? Cada etapazinha aqui dessa nossa reportagem para ficar mais claro para vocês, tá? Que vocês possam compreender melhor aí o conteúdo, tá? Então aqui, ó, nós temos a nossa reportagem aí, amizade pós-moderna. A internet e as redes sociais se baseiam em dois tipos de relação, a amizade simétrica e a amizade assimétrica, tá? Aí ele coloca aqui quem é a favor, ó, pró, quem é contra, quem é pró, quem é contra, os exemplos e os exemplos aqui dessa amizade. Amizade simétrica é recíproca, tem uma reciprocidade no caso aí, né? É recíproco das duas partes. Se eu quiser ter você como amigo e acessar o seu perfil, você precisa autorizar o pedido e se tornar meu amigo também. E a assimétrica não é recíproca. Eu posso adicionar ou seguir você, sem precisar pedir permissão. E posso inclusive fazer isso sem que você saiba, tá? Então ele deu o exemplo aí de como é essa. Estamos vendo essa estrutura da reportagem aqui. Continuando. Então, estrutura da reportagem. Notícia não é a morte do ditador, mas o relato que é feito dessa morte. Então, tudo que foi pontuado até aqui, a linguagem, a forma, ela não deixa de ser a notícia, né? A nossa reportagem. Então, ela não é a morte de quem está fazendo, mas o relato que é feito dessa situação. Então, se não souber trabalhar, se não souber fazer, tudo que você fez com aquela reportagem, você perde totalmente, tá? Vamos lá. Olha aqui, peguei alguns tipos, né, de reportagem aqui para vocês verem, ó, a manchete ou o título e o subtítulo, o texto em si, os boxes, os entretítulos, tá? Olha aqui, ó, os gráficos. Olha aqui, ó. Copa sem escola, educação para escanteio. Obras para o Mundial de Futebol e Olimpíadas deixaram milhares de jovens sem aula no país, tá? Aí ele vai mostrando aqui, ó, como tem os pontezinhos aqui, ó, e fala título, entre títulos, né? Olha aqui, ó, ok? Olha outro aqui, da sala de aula para o canteiro de obra. Deu a imagem que chama a atenção, ainda mais quando envolve criança, né? Por ter sido removido de onde morava, o jovem de 15 anos está sem estudar desde 2012, tá? Não está relatando aqui em si essas crianças, mas o desenho em si, a imagem nos chama a atenção. Olha essa outra aqui, ó, dificuldade de transporte e falta de vagas. Então nós temos título, subtítulo, título, aqui não tem o subtítulo, mas tem imagem,
tem o corpo do texto, como ele foi narrado, tem um box aqui, tá? Isso aqui também não deixa de ser um entretítulo do que ele vem pontuando, tá? Continuando a nossa estrutura, né? Então, como nós vimos lá, nós temos o começo lá, que tem a reportagem, o subtítulo, ele pontuou na nossa reportagem. Então, a reportagem possui um título ou manchete, que é como eu venho falando, é o que vai chamar a atenção de vocês, tá? Olha só, na reportagem lida, o título é Amizade Pós-Moderna. Amizade pós-moderna em destaque. E aí nós vamos ver logo embaixo o subtítulo. A internet e as redes sociais se baseiam em dois tipos de relação. Então, título e subtítulo. Continuando. A reportagem possui um subtítulo, que já pontuei, que é a internet e as redes sociais se baseiam em dois tipos de relação. Olha aqui, mais uma vez em destaque. Estava aqui primeiro que era o título e aqui o subtítulo. Lembrando que toda vez essa reportagem tem que chamar a atenção. Se ela não chamar a atenção, você vai descartar automaticamente. A reportagem estudada apresenta dois entretítulos que dividem um assunto. Nem toda reportagem, ou notícia, ou que esteja no campo lá do jornalístico, ele vai ter esses entretítulos, tá, gente? Vamos lá. E aqui ele deu os dois entretítulos que eu já falei para vocês. Amizade simétrica e assimétrica, tá? Aí ele coloca aqui, ó, dado destacado, ó. Então, eles são os entretítulos. Se eu pedir para vocês separarem, na capa da manchete, separem lá para mim, por favor, o lead, separem os entretítulos, os box. O lead, gente, também é o que está no começo da minha reportagem, tá? É a parte principal da minha reportagem, como se fosse o sujeito e o núcleo do sujeito. A gente vai pegar o núcleo e é como se fosse o lead da minha reportagem, é a parte principal, certo? Olha aqui, ó, apresenta um box que traz detalhes acerca da reportagem. Olha os boxes aqui, ele falando das redes sociais, tá? Do que é usado no caso, né? E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido o gênero reportagem e até a próxima aula, tá? O próximo conteúdo aí. Vamos lá? Boa noite para vocês, bom dia ou boa tarde, né? Não sei qual é o momento, como eu já falei, que vocês estão assistindo. É esse o nosso vídeo, nossa aula de hoje, tá?